Glória a Deus, queridos. Estamos estudando aí sobre Mateus 16. Nessa segunda parte, nós vamos falar de edificação, continuar falando de edificação. E o que é edificação? É construção. Então Cristo disse: eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. Porque aqui no Salmo 127, no verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aqui é uma das coisas interessantes para você que é cristão. O servo de Deus verdadeiro, irmão, ele é guardado pelo próprio Deus até quando ele dorme. Ele vai ter um sono tranquilo que os ímpios deste mundo não vão ter. Ele não tem pesadelos. Se ele tiver um sonho, é Deus falando com ele, que a Bíblia diz que Deus também fala em sonho. Viu, irmão? Ele tem várias maneiras de falar com o seu povo. Então aqui diz que se ele não fizer isso, dando mensagens, trabalhando, exortando, alertando o cristão, não vai ter essa edificação. O cristianismo vai ser uma religião morta. Ou melhor, as pessoas que vivem nesse tipo de religião, sem esse Deus edificar, quer dizer, Ele próprio vir para falar, para trabalhar na vida das pessoas, será uma religião igual a essa do mundo. Por exemplo, o catolicismo romano, mas eles vivem também, muitos deles, né, na parada gay, outros na casa de macumba. Todos os católicos romanos adoram ídolos, têm líderes idólatras, que é coisa que Deus detesta. Por quê? Porque não é Deus que edifica um local como esse, uma religião como essa. Senão Deus já teria dado multidões de versículos da própria Bíblia, como Êxodo 20, verso 1 ao 4, que diz que não é para adorar ídolo. Sai de ídolo, busca somente um único Deus, como fez a igreja primitiva, que nunca orava pedindo nada para ninguém, morto, falava apenas no nome de Jesus, porque Ele é o Deus vivo. Amém? Porque a oração bíblica é apenas no nome de Jesus, não é no nome mais de ninguém, tá certo? Então, o que nós vamos ver aqui? Deus edificando. Senão a Bíblia diz que as pessoas terão uma vida inútil. Aqui ó, o Salmo 127, 2, trabalhando para lá e para cá, inútil. Por quê? Porque quando ele morrer, ele vai ver quem era que estava edificando a vida dele nesse sentido, levando ele apenas para esse tipo de vida, onde vou cuidar de estudar, de trabalhar, me casar, passear, ganhar dinheiro, comer o melhor da terra. E Deus não está edificando, alertando, ensinando, trabalhando, mudando, libertando do mundo espiritual do mal. E o diabo está nessa batalha contra essa pessoa, excluindo ela dessa edificação que só Deus tem para fazer. Só Ele pode, através da palavra, dos ensinos da Bíblia, para dar um futuro eterno de felicidade, enquanto o diabo procura dar apenas a felicidade transitória desse mundo passageiro, né? Quantas pessoas estão por aí nos bares, nas festas, e morrem por lá? Você não lembra que apareceu aí no Brasil esse problema que matou um monte de gente dentro de uma boate chamada Boate Kiss? Um monte de jovem bêbado se drogando e dançando. Outros estavam apenas lá se alegrando, outros estavam se prostituindo, e o diabo
usou a pessoa lá para tocar fogo dentro da boate, multidões morreram, um monte de outros ficaram feridos, foram problemas terríveis. Por quê, meu irmão? Porque é inútil o homem cuidar apenas de si mesmo, ele edificar sua própria vida e dizer: eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero da minha vida, enquanto Cristo disse: a minha igreja eu cuido, a minha igreja eu é que vou edificar. Mateus 16. O que é a igreja? É meu corpo, a minha vida, porque a igreja são 3 partes na Bíblia chamada de igreja. Primeiro é o corpo, como templo do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios 3, 15 ao 17. Segundo, igreja é onde 2 ou 3 que são cristãos verdadeiros estão juntos ali, estudando a Bíblia, buscando a Deus, servindo a Deus. E a outra igreja, a terceira, é o mundo inteiro, irmão. Onde estiver multidões espalhadas no mundo inteiro que servem de verdade a Jesus Cristo, são chamados de igreja. Satanás está usando um monte de pregador no YouTube para dizer que essa palavra não existe mais, igreja, que você saia de onde tem essa placa chamada igreja, porque isso diz que isso é do diabo. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, o diabo usou o Charles Taze Russell há cerca de 100 anos atrás para fundar as Testemunhas de Jeová, e eles nunca usam o termo igreja para colocar no prédio onde eles se reúnem para adorar o Deus deles. Eles colocam o nome Salão do Reino, porque eles não aceitam Cristo como edificador da vida deles. Nunca eles dizem que é Cristo que é o único que salva, o único que fala, que interage com o seu povo. Por quê? Porque nós temos Jeová. Nunca existe isso, dizer: Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus trata comigo, como Jesus fazia com Paulo, depois da ressurreição. Ele veio, ele pessoalmente, cerca de 4 anos a 6 anos depois da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, o próprio Cristo apareceu para Paulo, para falar com ele. Está lá em Atos 9, só que ele não veio mais como derrotado, amarrado, todo arrebentado, não, ele veio glorioso, como ele é glorioso. Está lá em Atos 9, testemunho de Paulo, e Cristo veio e disse: Paulo, eu te chamei para te ser um ministro meu, um pregador, para levar meu nome, para você edificar a igreja em meu nome. E dali Cristo começa a aparecer para eles várias vezes. Nós já estudamos sobre isso, já escrevemos um livro inteiro. Vocês sabem que nós escrevemos vários livros, já enviamos vários livros de graça para você pelo Zap. Um deles chama-se Cristo, o mistério de Deus, porque ele é um mistério, é uma palavra que Paulo usa, porque só é revelado para aquele que conhece a verdade bíblica e para aquele que Cristo quer revelar, ou melhor, ele mesmo entra na mente das pessoas e faz essa abertura da mente espiritual para a pessoa nunca espalhar por aí que Cristo está morto, que ele nunca existiu, ou que agora você tem que usar outro nome na tua fé e nunca o nome de Cristo. Então ele se revela, ele fala para ele continuar edificando, para sempre haver o cristão verdadeiro na terra, sempre haver o salvo e o perdido. Enquanto isso, Satanás está em batalha, usando toda espécie de heresia, de mentira, para excluir o nome de Jesus. Mas aqui está dizendo: se ele não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, aqui na Bíblia também Jesus disse a mesma coisa em Mateus 7, 24 em diante, que o homem prudente, o homem sábio, é aquele que constrói sua casa na rocha, edifica na rocha. Vem o vento, vem tempestade, e ele não cai porque está feito numa rocha. Quem é a rocha na Bíblia? Quem é a pedra viva, grande, enorme, gigante, que está lá em 1 Coríntios 10, 1 ao 4, é o próprio Cristo. Lá Paulo diz que essa rocha, que era Cristo,
que seguiu o povo no deserto, essa rocha alimentou Israel com água. A mesma rocha que Moisés bateu naquela rocha.